O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Imbrochável, 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 imbrochável. Não foi exatamente uma surpresa ver o presidente do Brasil, em plena celebração dos 200 anos da independência, protagonizar mais um episódio de masculinidade frágil. E foi menos surpreendente ainda ver ele transformar o 7 de setembro em um palanque, o que inclusive é considerado crime eleitoral. Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo para o futuro do nosso país e das nossas famílias. O feriado foi aquele show de horror que a gente já conhece. Teve o Bolsonaro agitando os seguidores dele contra o STF no Rio de Janeiro. E sabe também como funciona o Supremo Tribunal Federal. Teve gente de verde e amarelo com cartaz pedindo intervenção militar. Algumas carregavam faixas com dizeres antidemocráticos. Em português e até em inglês, pediam intervenção militar com Bolsonaro no poder, o que é inconstitucional. E teve até paraquedista das Forças Armadas errando o local de pouso no Rio de Janeiro. Qual é, rapaziada? Os paraquedistas, mané. Tá dando ruim, canto dentro do morro, mané. Olha lá, aquele ali já era. Olha lá, pai. Já é o terceiro que eu vejo aqui. Mas o que foi mais estranho e passou meio batido foi a defesa de pseudociências nesse dia. Na Avenida Paulista, em São Paulo, um carro de som foi ocupado pelo pessoal do Médicos pela Vida. Esse é um grupo que defende tratamento sem comprovação contra a Covid, que diz que a vacina na verdade faz mal, é aquele pacotinho anti-ciência todo. Se você não lembra, o Médicos pela Vida é também aquele mesmo grupo que publicou uma propaganda a favor do tratamento precoce nos principais jornais do Brasil em 2021, no auge da segunda onda da pandemia. E vale destacar que o anúncio foi pago por uma fabricante de ivermectina. Mas essas picadinhas não funcionam, todos vocês sabem que quem toma as picadas podem ser contaminadas, podem ficar doentes e morrem por essas picadas, mesmo tomando essas picadas. E muita gente está tendo problemas graves com essas picadas, de trombose, infarto, AVC, derrame. E isso tudo, ele sabe, o Bolsonaro sabe, mas infelizmente, se ele colocar isso tudo muito às claras, já combatem ele por não ter tomado a picada, imagina se ele fosse mais claro quanto a isso. Esse cara aí do Médicos pela Vida também usou o microfone do carro de som para falar que as vacinas, o isolamento social, a rejeição à cloroquina, tudo fazia parte de uma conspiração global que envolve a OMS e a ONU. E o que é muito louco é que esses papos conspiratórios sempre acompanharam o presidente Jair Bolsonaro e os seguidores dele, inclusive na área da saúde e mesmo quando isso não necessariamente é popular, fora do cercadinho dele. Um papo de boteco que eu já tive mais de uma vez é: por que o Bolsonaro me resolve criticar a vacina num país com uma larga tradição em vacinação? Do ponto de vista de popularidade, eu entendo um político falar que já tem a cura para Covid, por mais anticientífico que isso seja. Porque isso tem aquele apelo de solução mágica. Mas bater em vacina na terra do Zé Gotinha, pra quê? Tomando as minhas canjibrinas, eu cheguei a argumentar que era burrice mesmo. Mas apurando esse episódio, a gente viu que não. O fato é que não haveria Bolsonaro, nem fã do Bolsonaro, em um mar tranquilo. A existência dele depende do caos. Se o nosso presidente seguir o status quo, ou o consenso em uma coisa que seja, ele perde o apelo populista. Que o populismo é um estilo. O populismo é uma performance. Mas o populismo, ele observa três coisas dentro desse conceito do estilo populista. A divisão da sociedade o tempo inteiro entre povo e elite, povo do bem e elite do mal, a ruptura com a linguagem do politicamente correto, e, por fim, o terceiro elemento do populismo é essa incitação permanente de crises, né? A necessidade de você ter uma crise para resolver. E essa crise, em larga medida, ela é baseada em teorias conspiratórias e ela é fabricada, né? O Guilherme Casarões, que você ouviu aí, é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas.
Ele foi um dos pesquisadores que nos ajudou a entender esse conceito do populismo e a importância dele para as eleições que estão chegando e até as próximas que virão. Além do Guilherme, a gente conversou com a Letícia Cesarino, uma antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina que estuda um fenômeno moderno nessa linha, o populismo digital. Não é que a arquitetura de redes sociais, por exemplo, ela é programada para fazer uma divisão amigo-inimigo na sociedade, uma divisão binária. Os viés algoritmos, eles têm essa tendência que a gente chama de homofílica, ou seja, de que é melhor você juntar igual com igual. Uma tradução política desse viés algorítmico é uma tendência mais populista, mais polarizadora em dois campos. Então, o populismo digital é meio que um fenômeno que usa plataformas e recursos da internet para disseminar discursos populistas e teorias que contrariam a ciência, e que está sendo usado principalmente pelos movimentos de extrema-direita em ascensão pelo mundo. Sem esse pano de fundo, talvez a gente não tivesse que discutir o bolsonarismo hoje. Ele e outros políticos vêm crescendo na esteira da crise econômica e social global e até, de certa forma, alimentando essa crise. Tem uma outra característica dos algoritmos também, que é bastante importante como base para esse tipo de movimento, que é o que alguns autores chamam de uma temporalidade de crise permanente. Né? Ou seja, o indivíduo, o usuário de internet, ele está sempre sendo interpelado por eventos, né? Um atrás do outro, você não consegue estabilizar hábito, estabilizar reflexão, né? Então você cria uma atmosfera mesmo de crise que é muito instrumental para certos tipos de influenciadores, de lideranças populistas, de teorias da conspiração. E nesse ponto aí, o populismo digital casa muito bem com o negacionismo científico. Vacina? Não, isso é coisa da OMS e do Bill Gates para promover assassinatos em massa ou rastrear a população. Aquecimento global? Não, essa é só uma desculpa globalista para invadirem a Amazônia e acabarem com a nossa soberania nacional. Controle de armamento? Que isso? Isso é só mais uma tática para deixar a população à mercê de líderes que querem criar uma ditadura comunista. Então, assim, não é à toa que dos 78 indiciados pela CPI da Covid, 20 estão concorrendo a cargos. Entre eles está a médica Nise Yamaguchi, a Mayra Pinheiro, que é a capitã cloroquina, o general Eduardo Pazuello e o Osmar Terra, aquele lá, sabe, que só deu bola fora nas suas projeções. Porém, esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. Quer dizer, o Bolsonaro pode até perder as eleições. Enquanto a gente grava esse episódio, parece provável que isso aconteça. Mas muita gente pode beber da fonte populista que elegeu ele. Neste episódio, a gente vai discutir essa onda negacionista e cheia de pseudociência que está ameaçando ganhar espaço no executivo e no legislativo. Tem negacionismo e conspiração para todos os gostos, mas a gente vai focar em duas áreas, saúde e meio ambiente, e mostrar o perigo que se esconde por trás disso. Eu sou o Theo Ruprest. E eu sou a Thaís Manarini. E esse é o 6º episódio da 2ª temporada do Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Um dos prazeres meio mórbidos do nosso time é seguir acompanhando os protagonistas dos casos de ciência suja que viraram um episódio por aqui. E numa dessas eu tava olhando o perfil do Facebook do Renato Meneghello, que é do nosso primeiríssimo episódio. Você lembra dele, o médico da fosfetanolamina sintética, aquela pílula que curaria todos os tipos de câncer? Então... Eu sou o Renato Meneghello, deputado federal. Estou aqui para falar sobre a fosfetanolamina. Você sabe o que é fosfetanolamina? É uma substância que cura o câncer. Pois é, o cara tá concorrendo a deputado federal por São Paulo e com o slogan O Médico da Fosfo. Se bem que ele não tá contente só com a fosfo não. Ele quer liberar mais um monte de pseudagens. Vocês sabem o que é ozonoterapia? É um gás que cura entre 250 tipos de doenças diferentes. Tá? Vou liberar também as frequências, tá? E vou liberar a cama média do Tulocash. E a Mutamba, que é para pacientes com AIDS. Deputado federal, Dr. Renato Meneghello. E só para reforçar o óbvio,
Nem a fósforo, nem nada do que ele disse aí tem comprovação científica de eficácia. Pelo contrário. Mas bom, o caso do Meneghello mostra duas coisas. A primeira é que não é de hoje que as pseudociências ganham espaço na política. Quando a história da pílula do câncer estourou para a grande imprensa lá em 2015, o Meneghello foi discursar no Congresso Nacional e ganhou apoio de muita gente. Uma das duas únicas propostas de lei que o então deputado federal Jair Bolsonaro emplacou durante seus 27 anos na Câmara autorizava a distribuição da fósforo mesmo sem aprovação da Anvisa. Essa lei foi suspensa pelo STF em menos de um mês. E a segunda coisa que chama atenção é que nem nas eleições de 2016, nem nas de 2018, o Meneghello se candidatou. E nessa época, ele era bem mais conhecido. Por que então agora, em 2022, ele sentiu que dava para beliscar uma cadeira no Congresso Nacional? A gente aqui não sabe o que está na cabeça do Meneghello para responder essa pergunta. Mas a verdade é que a eleição do Bolsonaro e os 4 anos de governo dele puxaram essa onda de candidaturas negacionistas. O pessoal viu que o populismo dele, e como a gente já falou, esse populismo usa o negacionismo científico, dá voto. E não é pouco voto. Até o fechamento da edição, a nossa produtora Chloé Pinheiro colocou 53 candidatos negacionistas em uma planilha de Excel. Mas só porque não deu tempo de pesquisar mais. Enfim, tem de tudo ali. Mas o que chama atenção é a quantidade de médico e de gente ligada às pautas de saúde. Um levantamento do Metrópolis aponta um crescimento de 11% de candidatos desse setor em geral, e isso faz sentido em um momento de pandemia. É claro que tem médico bem intencionado ali no meio, mas o fato é que a saúde está na mira dos populistas. O Guilherme Casarões, aquele cientista político que falou antes, disse que existe até um conceito para isso, chama populismo médico. O que é isso, né? O populismo médico ou sanitário? Crises sanitárias oferecem muitas vezes para lideranças políticas a oportunidade de criar uma performance em torno daquela crise. Via de regra, o populista quer trazer uma solução rápida para um problema complexo. Então ele não vai gostar da ideia de testar direito um remédio antes de falar que ele é a cura da Covid-19, por exemplo. Tanto que o Bolsonaro já estava mandando o exército fazer mais cloroquina no dia 21 de março de 2020. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. A OMS havia declarado a pandemia de coronavírus no dia 11 de março. E menos de 2 semanas depois, o presidente já tinha uma solução perfeita para a crise. É ou não é um feito digno de reeleição? Num momento de crise, o populista ele se empodera justamente nessa perspectiva, completamente irresponsável na maioria dos casos, de oferecer uma solução milagrosa e rápida diante da lentidão tradicional da própria política tecnocrática. Mas e quando o tempo passa e a ciência mostra que essa solução na verdade não tem nada de milagrosa? E mais, que ficar batendo nessa tecla só matou mais gente. Aí o populista parte para as teorias conspiratórias e mantém sua base eleitoral atiçada. Porque todo mundo que foi contra a cloroquina ou que tinha ressalvas com relação ao uso da cloroquina como tratamento precoce, etc., passou a ser parte dessa conspiração complexa que envolvia a imprensa, a China, a OMS, o Dória. Aí isso também ajuda, Theo, a própria posição de vitimismo da qual o populista se beneficia com frequência, né? Estão tentando me derrubar, estão tentando impedir que eu ofereça a solução que eu sei que funciona. O populismo médico traz mais um efeito positivo para o político, virar o centro de debate. Pô, é só pensar que a cloroquina chegou a ser chamada de o remédio do Bolsonaro. Você tira o holofote do Mandetta, tira o holofote do secretário de doenças infecciosas do Ministério, você tira o holofote da comunidade médica e você volta o holofote para mim, o populista. Eu que falo em nome do povo, eu que sei a resposta, eu que conheço a verdade me libertou, João 8,32. Essa disputa pelos olhos e ouvidos da população faz parte do que os especialistas chamam de economia da atenção. Basicamente, no mundo de hoje, tem tanta coisa para fazer, para ler, para ver, para ouvir. E, aliás, obrigado pelos ouvidos aí, viu, pessoal? Mas que só de um político conseguir a sua atenção, ele já sai na frente dos outros. E a gente estava usando o exemplo do Bolsonaro, mas a Letícia Cesarino acha que a busca por uns minutinhos do tempo do eleitor é até mais importante entre os candidatos do legislativo, onde eles em geral têm menos palco.
Segundo ela, o mundo digital abre um universo de oportunidades nesse sentido. Porque as pessoas que são votadas são as pessoas que são conhecidas. Isso desde antes da internet, né? Funciona assim. Só que agora a gente tem esses públicos alternativos que conseguem visibilizar pessoas por vias que não passam pelo mainstream dos partidos, né, da grande mídia. É a partir desse caldo de cultura aí que uma médica como a Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, vira uma candidata a deputada federal viável. No meio de um monte de concorrente, ela ganha destaque por navegar no bolsonarismo e, acima de tudo, virar um dos símbolos do tratamento precoce. E não sei não, mas eu acho que a Mayra é capaz até de gostar desse apelido Capitã Cloroquina que a oposição pregou nela. Mas como que ela se destacou a ponto de ganhar essa alcunha infame no meio de tanto médico cloroquiner? Para responder isso, a gente vai trazer de novo a nossa produtora Chloé Pinheiro, que não é parente da Mayra, só para esclarecer. A Chloé acabou de lançar junto com Flávio Emery o Chloroquination. É um livro fantástico. Eu li e olha, vai virar documento histórico sobre como o Brasil virou o país das falsas curas para Covid. E no Chloroquination, a Chloé conta a história da Mayra Pinheiro. Então faz seu merchan aí, Chloé, e depois conta de onde vem a nossa capitã cloroquina. Oi, gente, e obrigada, Theo, pela moralzinha. Então, dá para comprar o livro, o Chloroquination, pela internet, tanto a versão física quanto a versão digital. A gente vai deixar o link aqui na descrição e no site do Ciência Suja. Enfim, no livro, a gente tem um capítulo especial para tentar discutir um pouco do papel dos médicos nessa questão toda dos remédios. E a gente fala bastante do bolsonarismo no meio médico nesse capítulo. A Mayra Pinheiro é uma personagem importante dessa história. Não só porque ela atuou bastante a favor da cloroquina, né, na pandemia, mas porque ela foi uma das pessoas que mais atuaram na época dos Mais Médicos. Aquele programa do governo Dilma que queria levar médicos para regiões do país onde eles estavam em falta. A maioria desses médicos era de Cuba, e aí já viu, né? A Mayra é uma médica cearense e em 2013 ela participou de protestos contra esse programa. Eu acho que vocês lembram disso, que os médicos ficavam no aeroporto gritando coisas como volta pra senzala, chamando os médicos cubanos de escravos. Tem uma foto bem famosa desse período de um médico negro com a pele bem escura, sendo recebido por essa turma no aeroporto. Nessa época, a Mayra, que nunca foi uma grande pesquisadora, enfim, não tinha muita relevância na área, tentou aproveitar a projeção do movimento para descolar uma carreira política. Em 2014, ela se filiou ao PSDB, lá do Ceará, e se candidatou para deputada federal, mas não foi eleita. Aí, em 2018, ela tentou o Senado e não rolou de novo. Só que nessa campanha de 2018, ela já abraçou o Bolsonaro com tudo. Aí, no ano seguinte, 2019, quando o Bolsonaro assumiu, ela foi chamada pelo então ministro Mandetta para participar do Ministério da Saúde, mesmo que ela não tivesse nenhuma experiência em saúde pública. Eu entrevistei o Mandetta para o livro, e ele me contou que fez isso, inclusive, para agradar a ala médica bolsonarista que tinha feito campanha para o presidente. Os médicos têm um histórico antipetista forte, né, que só se intensificou com essa história do Mais Médicos. Aí, quando a pandemia estourou, a Mayra fez o show dela. Foram várias coisas, mas talvez a atitude mais bizarra da Capitã Cloroquina tenha acontecido em janeiro de 2021. Quando Manaus estava sofrendo com a crise de oxigênio, que eu acho que todo mundo lembra bem, ela foi enviada pelo ministro Pazuello, um general da ativa na época, para entender o que estava acontecendo por lá e tomar as atitudes necessárias. Ela passou um dia lá e já deu o diagnóstico. O problema era a falta de tratamento precoce. Aí o Ministério da Saúde, em vez de correr atrás do oxigênio, perdeu dias bancando uma comitiva de médicos que ia de hospital em hospital e nos postos de saúde para forçar a adoção do kit Covid. A Capitã Cloroquina ainda chegou a lançar por lá o Tratikov, aquele aplicativo que apontava qual o tratamento adequado para pessoas com suspeita de Covid e mandava até grávida tomar cloroquina. Na época que ele saiu, um monte de gente fez testes com Tratikov e viu que ele recomendava cloroquina e ivermectina para todo mundo, independente de idade, sintomas, enfim. O negócio ficou tão feio que poucos dias depois do lançamento, o Ministério disse que não tinha lançado coisa nenhuma. Isso é muito bizarro, porque tá gravado em vídeo eles lançando. E hoje a gente lança aqui em primeira mão, né, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratikov. Esse aplicativo foi desenvolvido pelos técnicos de uma das secretarias do Ministério da Saúde e ele tem como objetivo criar, adaptar um algoritmo já publicado cientificamente através de um trabalho de pesquisadores, cientistas brasileiros.
Enfim, aí você ouviu a Mayra Pinheiro lançando o aplicativo que não foi lançado. Adivinha quem foi um dos pesquisadores por trás do algoritmo do Tratikov? Sim, o Flávio Cadejani, o Proxaboy, que você deve lembrar do nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, a história da proxalutamida. Aquele remédio que foi testado meio nessa mesma época em Manaus e que terminou com 200 mortes na pesquisa. Enfim, se você não lembra, ouve lá depois pra ter noção do que eu tô falando, mas recomendo tomar um remédio pra enjoo antes. Bom, com tudo isso aí, tá mais do que justificado o apelido de Capitã Cloroquina e também a convocação que veio depois pra depor na CPI da Covid. Como a gente falou, a Mayra chegou a ser indiciada por essa história. Mas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, do Augusto Aras, parece que não viu nada demais nas ações dela. E, como uma nota final, vale dizer que ela saiu do cargo que ela tinha no Ministério da Saúde para assumir um cargo mais escondido no Ministério do Trabalho, antes de sair para ser candidata mesmo. Boa, Clô. E tem uma coisa interessante dessa participação da Mayra Pinheiro na CPI da Covid, e que tem a ver com o populismo que a gente estava discutindo antes. É que um vídeo obtido pela Comissão do Senado e divulgado pelo The Intercept Brasil mostrou que antes do depoimento, a Mayra Pinheiro fez uma espécie de treino com um biólogo chamado Regis Andriolo. E tem um trecho muito revelador para o nosso tema aqui. Ele é um pouco longo, mas vale a pena. Qual é a bala de prata que eu posso levar estampada num cartaz para dizer aos senadores? Está aqui a prova estatística que eu tenho até hoje que hidroxicloroquina, que ivermectina funciona. E eu imprimi 2.400 páginas de evidência, mas eu sei que dentre essas que eu imprimi, boa parte, se a gente for analisar, pode ter os mesmos conflitos que o senhor acabou de falar aqui. Questões de metodologia inadequada. Então, o que eu levo para provar que nós estamos no caminho certo e que existe sim evidência? Então, repara que a Mayra não sabe se tem uma bala de prata para falar que tratamento precoce é benéfico. E ela própria aponta dúvidas sobre as evidências a favor da cloroquina e da ivermectina. Só que melhora. Ou piora, né? Sei lá. Tá. Pois é, cadê o estudo precoce, né? Tratamento precoce. Então, não tem esse estudo. O Regis Andriolo, que é defensor da cloroquina, falou, abre aspas, não tem esse estudo. Ou seja, o cara que serviu de consultor da Capitã Cloroquina diz que não existe um estudo que comprove o benefício do tratamento precoce. Isso aí deixa claro que até a Mayra Pinheiro não tinha convicção na cloroquina. Ou pelo menos não uma apoiada em ciência. E mesmo assim, ela vai e segue defendendo o kit Covid. Por quê? A nossa hipótese, e é só uma hipótese, é o populismo médico. Sem o kit Covid, a Mayra volta para a escuridão e aumentam as suas chances de fracassar de novo nas eleições. Agora, com o kit Covid, ela é a Capitã Cloroquina e tem chances de descolar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Para entender o tamanho do perigo que esse tipo de candidatura oferece para o nosso SUS e para a saúde brasileira, a gente foi atrás do Adriano Massuda. Meu nome é Adriano Massuda, eu sou médico sanitarista, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, fui secretário de saúde em Curitiba, no Ministério da Saúde fui secretário executivo adjunto. Depois dessa experiência na gestão do SUS, eu fiquei 3 anos na Universidade de Harvard, fazendo meu pós-doutorado como pesquisador visitante na Escola de Saúde Pública. O cara sabe do que ele tá falando. E o Massuda acha que se muitos desses médicos negacionistas entrarem no governo, a gente corre um risco de ver novas cloroquinas ganhando força. A seguir, um Ministério da Saúde que coloca negacionistas para comandar a estrutura de avaliação de tecnologias e que deixe de se usar as melhores evidências científicas para conduzir as decisões das políticas públicas, o risco é um envenenamento em massa da população. Medicamento é isso, se você não dá na dose certa, se você não dá para o problema certo, ele é veneno. Então, o risco de pessoas como essa ocuparem cargos de decisão
é você fazer uma grande contaminação da população. A boa notícia é que o Massuda não acredita que essa turma vai conseguir se eleger em peso para cargos no Executivo e no Legislativo. Então a maior preocupação, segundo ele, é evitar que lobbies do Congresso contaminem instituições técnicas como a Anvisa e a Conitec, que ajudam a decidir quais medicamentos vão parar no SUS, como aliás já aconteceu na gestão Bolsonaro. Por outro lado, o Massuda comentou que o clima atual deixou o debate sobre a saúde bem raso no geral. Então, quando você vê assim, candidatos qualificados, você vê que a proposta para a saúde, em geral, se resume a ampliar acesso à atenção especializada, fazer mais hospital dia, que assim, são propostas bastante simplificadas, bastante rasas do que significa hoje o que você precisa fazer no SUS. Não é que construir hospital não seja importante em alguns cenários. Mas o Massuda diz que os governantes precisam pensar na governança do SUS, em como gerenciar direito esse projeto incrível que a gente tem aqui. E para ele, precisa sim ter mais investimento, da ordem de 5 a 6% do PIB, pelo menos em saúde pública. Se ficar nesse patamar de 3,9% do PIB, ficar remando contra a maré sem ter fôlego para construir uma solução de fato, material para o sistema de saúde brasileiro. O duro é que fica complicado pautar financiamento, gestão e tudo mais quando tem uma massa de políticos que está no nível de discutir se vale ou não vale da vacina. E aqui a gente precisa falar de uma velha amiga nossa do Ciência Suja, a Maria Emília Gadelha Serra. Essa é a 4ª vez que ela aparece no podcast e é até justificado, porque a gente está falando da maior personagem antivacina do país. A gente recomenda ouvir o episódio Os Antivacinas Contra-Atacam para entender quem é a Maria Emília. Mas o fato é que ela se candidatou como deputada federal e é outra que tem potencial de se eleger por esse fenômeno do populismo médico, essa coisa meio messiânica até. A Maria Emília tenta se ligar ao Bolsonaro em todos os seus materiais de campanha. Ela inclusive copiou a música da campanha do presidente, que fala, adivinha, em povo. Ouve aí a dela. Queremos sangue novo. É a médica do povo, ela é de Deus, pode confiar. E agora a dele para comparar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Sofrência. Mas tem uma questão da Maria Emília que a gente queria discutir especificamente nesse episódio, que é a ligação dela com os militares e o papel da caserna na disseminação do negacionismo científico por meio da política. É uma atividade integrada pelos 3 clubes militares. Nós tivemos, então, essa honra de receber aqui a doutora Maria Emília para nos trazer esse assunto que está mais do que em pauta, é um assunto mais do que atual. Pois é. Bom, vai lá, Clô. Sim, Theo, pois é com P maiúsculo. Eu já tinha visto, enquanto estava cobrindo a pandemia, que o clube militar estava soltando umas notas anti-vacina e que a Maria Emília tinha palestrado lá, como vocês ouviram aí nessa sonora. Mas daí, pesquisando para esse episódio, eu percebi que o buraco é mais embaixo. E assim, militarismo é um assunto que eu não tenho familiaridade nenhuma, então foi uma apuração meio complicada de fazer. Mas enfim, eu entendi que não foi tão por acaso assim que os militares abraçaram esse negacionismo pandêmico com tanta força. E que não é uma coisa de tio do Zap desocupado ou de militar aposentado que se converteu pro bolsonarismo. Na verdade, o conspiracionismo é uma parte meio estruturante do pensamento militar. Quem explicou isso pra gente foi o Piero Lerner. Eu sou Piero Lerner, sou antropólogo e professor titular da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós em Antropologia Social. O Piero é um dos poucos caras que conseguiu estudar os militares de dentro da caserna. Ele escreveu recentemente o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Explicando de um jeito bem resumido, nesse livro ele propõe que os militares promovem uma espécie de guerra constante contra seus inimigos internos, em especial a esquerda. E para isso, eles usam táticas e operações psicológicas que são inspiradas em manuais de guerra de outros exércitos do mundo, como os Estados Unidos. E ele também constrói toda uma tese para explicar como os militares arquitetaram a volta ao poder desde o governo Dilma. Em 2016, ano do impeachment da Dilma,
dos 16 generais que ocupavam as cadeiras do alto comando do Exército, 14 foram trabalhar no governo Bolsonaro. Então, se você me disser que não tem um projeto deles aí, assim, realmente assim, fica muito estranho. Enfim, a gente não vai entrar muito nisso. Mas, se você quiser saber mais, a gente recomenda que você escute o episódio 70 do podcast Rádio Escafandro. Ele se chama Os Generais e o Cerco a Brasília. Ele é feito pelo nosso parceiro de rádio Guarda-Chuva, o Tomás Chiaverini. E nesse episódio, o Tomás conversa com o Piero, que explica isso muito melhor do que eu vou conseguir fazer aqui. Tá bem bom. No núcleo duro, vamos dizer assim, do processamento doutrinário e ideológico militar, a dissimulação é central. Então, isso que a gente está lendo como uma fake news, para eles é um método. Tanto que o Clube Militar foi um dos primeiros lugares a abrir a porta para o finado astrólogo Olavo de Carvalho, o ideólogo do governo Bolsonaro. O Piero conta no livro dele que desde 2001 o Olavo era recebido com pompa e circunstância no Clube Militar. E mais do que isso, tem muita matéria na internet mostrando que o Olavo virou uma referência bibliográfica em trabalhos acadêmicos nas escolas do Exército. E o Clube Militar é a porta de entrada não só para o Olavo, mas para Maria Emília e para outros médicos antivacina e cloroquiners que pintaram por lá na pandemia. A gente vai deixar no nosso material de apoio um flyer de uma dessas palestras. No Clube Militar, as ideias são galvanizadas, para usar um termo do próprio Piero. Mas tem um lugar na internet onde essas mesmas ideias conspiracionistas se difundem e ganham ainda mais eco. Quer dizer, tem vários lugares, mas a gente vai falar de um bem específico, que pinta um verniz militar do negacionismo. É o site defesanet.com.br. Esse site é um dos principais portais de notícias sobre as Forças Armadas e virou um reduto de conspiracionismo pandêmico pesado. Eles chamam as vacinas de arma de poder mundial, para ter uma ideia, e dizem que a pandemia é uma guerra. Tem muita loucura por lá. Para vocês terem ideia, eu vou me segurar aqui para não dar risada, eu cheguei a ver um artigo com o título: Viciados em crack possuem mais garantias de direitos civis do que pessoas não vacinadas. Mais ou menos até 2014, eles basicamente eram um portal de informação. Começa, de repente, a virar uma correia de transmissão desse grupo. E como correia de transmissão desse grupo, ele vai atuar como mecanismo de desinformação também. Como, vamos dizer assim, um braço de operações psicológicas. A verdade é que os militares também se alimentam das crises e precisam ter um inimigo a ser combatido, porque o fato de existir uma ameaça misteriosa dá mais relevância para o exército e, claro, garante dinheiro e poder político para eles. A pandemia, o discurso antivacina e até o próprio Bolsonaro seriam, nessa linha de pensamento, mais uma oportunidade de capitalizar. A área da saúde, por quê? Porque ela é gigantesca. Tem verba para burro, então os caras não iam se ausentar dela. Mas meio ambiente também, né? Por quê? Porque eles drenaram todos os recursos do meio ambiente e repassaram eles para o Ministério da Defesa. Então essa é uma tipificação. A questão ambiental é simbólica para o Exército. E ela ajuda a gente a entender que não é de hoje que os militares abraçam e difundem teorias da conspiração. Agora você vai ouvir de novo a Letícia. E tem um elemento também histórico, que o conspiracionismo anticomunista, esse é estruturante dos militares brasileiros já há bastante tempo. Então essas teorias da internacionalização da Amazônia, por exemplo, de que o movimento indígena, por exemplo, os antropólogos, as ONGs de defesa do meio ambiente seriam fachadas para interesses internacionais, isso é uma explicação conspiratória, que está aí desde muito antes da internet. A gente tem os livros, a gente tem os boletins. E uma nota curiosa. Adivinha quem também deu palestra no Clube Militar anos atrás? Que enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Pois é, o ex-ministro do Meio Ambiente e candidato a deputado federal, Ricardo Salles. Mas calma que a gente vai falar de meio ambiente e do Ricardo Salles mais pra frente.
A gente só tocou nesse assunto agora para mostrar como essas pautas todas servem a interesses parecidos. Vira tudo um mix negacionista para evitar fazer o que realmente é preciso. A gente não sabe quanto desse negacionismo científico dos militares é projeto e quanto, na verdade, é mais consequência de senilidade, com todo respeito. Mas é inegável que os caras têm interesse em continuar no poder. Tanto que tem uma porção de militares concorrendo a cargos esse ano, incluindo o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o homem que mandou cloroquina em vez de oxigênio para Manaus. Você tá falando com um cara que sabe tudo de segurança, ou grande parte da segurança, sabe bastante de saúde. Eu não sabia nem o que era o SUS. Mas lembra que a gente prometeu falar de meio ambiente? Então segura só mais um pouquinho, que depois do intervalo a gente entra nessa. Esse intervalo aqui é para dizer que o Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O site dele está cheio de iniciativas bacanas para vocês conhecerem. O endereço é serrapilheira.org. O Ciência Suja faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos. E pela falta de hoje a gente trouxe 2 parceiros nossos. Oi, eu sou Bruno Tadeu, jornalista em Manaus, Amazonas, de onde eu produzo o Afluente, um podcast sobre a Amazônia. Nele tu encontra histórias como a do inventor do barco mais rápido de todos, e também da luta pela preservação da maior reserva extrativista do Brasil, entre outras muitas. O Afluente está no Twitter com @afluentepodcast e no Instagram com Afluente Jornalismo. Segue lá. E tem também o Diversifica, que é um videocast do Portal dos Jornalistas que discute a importância da diversidade, equidade e inclusão nas redações jornalísticas brasileiras. Com a apresentação de Luane Belli, a primeira temporada contou com 6 episódios, cada um debatendo a questão da inclusão a partir de uma realidade minorizada. LGBTQIA+, com Caê Vasconcelos, pessoas com deficiência, com Jairo Marques, negritude, com Luciana Barreto, territórios, com Nayara Felizardo, indígenas, com Luciene Kaxinauá e neurodivergentes, com Eric Mota. Os episódios estão disponíveis no canal do Portal dos Jornalistas, no YouTube e nos principais tocadores de podcast. O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. A frase é do Oswald de Andrade e aparece no romance Serafim Ponte Grande, que foi publicada há quase 90 anos. Mas daria para adaptar a frase do Oswald para o Brasil atual. Ficaria meio assim: o Brasil é uma república federativa sem tantas árvores assim e cheia de cientista bom dizendo adeus. Bem que a gente tenta, mas quando o assunto é meio ambiente, não tem como deixar de falar de alguns picaretas que infestam ou já infestaram o governo federal. E o ex-ministro do Meio Ambiente, atual candidato e passador de boiada Ricardo Salles, merece um destaque aqui. O Salles pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente em 2021 porque era alvo de uma investigação sobre extração e venda ilegal de madeira. É isso mesmo que você ouviu, um ministro de Meio Ambiente metido em um suposto esquema de tráfico de madeira. Mas como a gente falou, o Ricardo Salles quer virar deputado federal e ele é um dos candidatos com mais recursos naquela lista de negacionistas que a gente levantou para esse episódio. Ele tem quase 4 milhões de reais em patrimônio declarado e recebeu mais de 1,5 milhão de doações de pessoas físicas. Entre eles tem o Marcos Hermílio de Moraes, bilionário do Grupo Votorantim, que não só é candidato, como é o candidato mais rico do país. Tem também o Hélio Seibel. Ele é dono da Léo Madeiras, que é uma empresa de insumos para marcenaria, mas que ironicamente via voltando sua carteira de investimentos para o ESG, que são essas aplicações focadas em sustentabilidade e meio ambiente. Em 2019, em uma viagem pela Amazônia, o Ricardo Salles defendeu a recuperação da rodovia BR-319, que liga Manaus à capital de Rondônia, Porto Velho. Se você fizer uma busca rápida pelo nome dessa rodovia no YouTube, uma lista gigantesca de vídeos aparece denunciando o péssimo estado dela. Termos como a pior rodovia do Brasil e estrada fantasma são bem comuns. Tem também uns elogios à atuação do governo Bolsonaro na recuperação da estrada, que pelas imagens parecia estar num lamaçal que só. Mas a verdade é que o Brasil e a Amazônia não precisam da BR-319. Primeiro, porque ela não tem nem estudo de viabilidade técnica e econômica. Tem, pelo contrário, pesquisas que mostram que é mais barato e eficiente escoar produtos agrícolas e os da Zona Franca de Manaus por transporte fluvial ou até marítimo.
Isso quem falou pra gente foi o Philip Fernside, um professor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, com quem o Pedro Belo, aqui do time, conversou quando esteve em Manaus para apurar o primeiro episódio da nossa temporada, sobre a proxalutamida. Oi, pessoal. Olha eu aqui de novo. Conta pra gente como foi essa conversa aí, Pedrão. Pois é, gente. Foi em mais um daqueles dias de umidade braba e calor intenso que eu fui até o arborizado e, portanto, agradável e fresco campus do INPA, lá em Manaus, para entrevistar o professor Philip Fernside. Ele não tem esse nome de gringo à toa, ele é norte-americano mesmo, mas está por aqui desde a década de 70 e quando o assunto é Amazônia, ele é referência internacional. O cara é membro do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Inclusive é ganhador do Prêmio Nobel da Paz por isso. É o primeiro Nobel que a gente tem a honra de entrevistar aqui no Ciência Suja. Mas como o bolsonarismo adora esse patriotismo vazio, foi justamente por não ser brasileiro que o Philip foi atacado no ano passado numa audiência pública sobre a BR-319. Estava com todos os grupos nessa audiência, os motoqueiros, por exemplo, aqui. Grupos assim, apoiando a obra, então era um clima para isso. E também, obviamente, os apoiadores do presidente, né, que foi parte, uma das facções foi assim, a cabeça desse ataque. Segundo a matéria da Folha de São Paulo que narra esse episódio, teve um candidato a deputado estadual que não citou nenhum estudo para defender a pavimentação da estrada. O argumento-chefe do cara é que um caminhoneiro havia perdido 2 pneus lá por causa da condição precária da rodovia na semana anterior àquele evento ali. Já o professor Fernside, que acompanhou as obras da rodovia transamazônica na década de 70 e as consequências que ela trouxe para a região de Altamira, no Pará, tem outra opinião. E essa está bem embasada em estudos científicos. Para ele, abrir estradas numa região remota e relativamente intocada pelo desmatamento não é nada aconselhável. Esse bloco está mais preservado, né? Mais intocado e não tem muito acesso, né? Exatamente, é mais intacto porque não tem estrada. Quando se faz a estrada, o que acontece depois, em grande parte, fora do controle do governo. Não? O plano do governo, ele tem a governança, a decisão de fazer a estrada e poucas pessoas do governo que vão decidir. Mas depois de feito, são milhares de pessoas independentes que vão entrando. Você tem grileiros, tem centeiros, madeireiros, que vão entrando por conta própria. Para o Philip, o interesse nessa rodovia está ligado à busca por votos na região de Manaus. Tem também o interesse de tornar acessível para a exploração todo um bloco de floresta que ainda não foi explorado. Segundo o professor, o argumento de alguns políticos é que o Amazonas sempre foi tratado como colônia e que o centro-sul do país tem uma dívida com a região. E a construção da estrada alavancaria esse suposto progresso. O que eles não falam é do impacto negativo disso. Agora, eu duvido que esse argumento, que pode pegar aqui em Manaus, não vai pegar, por exemplo, em São Paulo. Só Vitória, se o pessoal de São Paulo fosse acordar para saber que 70% da água lá está chegando, dependendo daquela floresta que está sendo colocada em risco. Sim, tem pesquisa mostrando que o desmatamento na Amazônia afeta o fornecimento de água para a maior cidade do país e para toda a região centro-sul do Brasil. Esse é, inclusive, um dos serviços ambientais da floresta. 70% da água está chegando da Amazônia, não diretamente do mar. Então, perdendo a floresta, isso não vai ter mais. É possível reverter essa tendência de seca no sul e por causa do desmatamento aqui? Bom, esse efeito é uma coisa que depende de manter a floresta. Pois é, a manutenção da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, tem impacto direto no regime de chuvas em outras regiões do país. Algo que afeta também uma das principais atividades econômicas do Brasil, o agronegócio. Só que isso vem sendo ignorado há anos por uma parcela desse setor. A bancada do agronegócio é bem conhecida por manipular dados e ignorar as evidências que apontam as consequências negativas do comportamento do setor. O Ricardo Salles é só o mais recente expoente desse discurso. O guru científico do Salles, e um dos caras que acabou inserindo ele no governo Bolsonaro, é um pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Seu nome é Evaristo de Miranda.
O Evaristo, que é responsável pela equipe da Embrapa Territorial, tem uma proximidade com o governo federal que vem da época do governo Sarney e que, atenção, chegou a influenciar políticas dos governos Lula e Dilma. Mas foi no governo Bolsonaro que o Evaristo ganhou licença total para brilhar. Para entender o impacto dessa figura, a gente conversou com o pesquisador Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O Raoni é cientista de dados e participou de um estudo que evidenciou uma série de falsas controvérsias produzidas pelo Evaristo e pelo seu time, e também o resultado delas na conservação do meio ambiente. A gente pediu um exemplo dessas lorotas do Evaristo, e o Raoni contou uma história de uma época de discussões sobre o Código Florestal, em que o Evaristo deu um migué para fazer parecer que a área protegida de vegetação na margem dos rios era muito grande, e que, na verdade, seria desnecessário proteger tudo isso. Daria para explorar mais esses entornos. Né? E o que nós observamos ao fazer estudos que buscam simular, inclusive, as mesmas regras, a mesma metodologia, é que isso só era possível chegar naquele número ao invés de aplicar a faixa de 30 metros, que é a mais comum no caso de rios menores, a no máximo 500 metros, que é no caso de um rio Amazonas, foi aplicada a regra dos 500 metros. É como se todos os rios do Brasil fossem o rio Amazonas. E aí o número casa com o número dele. O estudo do Raoni aponta uma série de outras coisas. Mas como o objetivo desse episódio é fazer um panorama mais geral do negacionismo nas eleições, se você quiser saber mais sobre isso, a gente indica uma excelente reportagem do Rubens Valente e o segundo episódio do podcast Tempo Quente, da Giovanna Girardi. Os links estão na descrição do episódio. Enfim, o impacto desse monte de picaretagem é algo que a gente está vendo agora. O Brasil vem batendo recordes sucessivos de desmatamento, ano a ano, mês a mês. Tá até difícil de contabilizar o tanto de marca negativa. Mas vai lá uma notícia do dia 20 de setembro de 2022, na semana em que a gente tá gravando esse episódio. O total de queimadas na Amazônia nos primeiros 9 meses do ano já superou o número do ano passado inteiro. O que aconteceu no sul do bioma Amazônia com relação ao padrão de chuva, não só a quantidade, mas quando que essa chuva caiu, e como que isso mudou nas últimas 2 décadas. E o que nós observamos é que o desmatamento local, né, nós não estamos falando de mudança climática, o desmatamento local ele já está reduzindo a estação chuvosa em média em um mês. O que tem de bom ali? A chuva. E para que essa chuva? Para poder conseguir fazer sem irrigação 2 colheitas por ano. Com o efeito do desmatamento, a janela de plantio das 2 colheitas está diminuindo. Até o ano passado, né, houve uma perda muito grande da safrinha, que é exatamente essa safra de milho que é feita nessa janela mais curta, essa janela que está sendo encurtada por causa do desmatamento. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil com o desmatamento é um agrosuicídio. E já que o próprio agro gosta de dizer que o setor carrega o Brasil nas costas, os possíveis impactos para a economia do país são preocupantes. Quem vai perder não vai ser só o agro, vai perder o Brasil. Né? Vai perder, né, todo o nosso PIB, ou seja, o Brasil precisa de um agronegócio forte. Agora, ele precisa de um agronegócio responsável, ele precisa de um agronegócio que reconheça que ele depende dessa infraestrutura verde, que são as florestas, para poder continuar produzindo, em vez de negar, né, que desmatamento é um problema sério. Para que o setor, a sociedade e a natureza como um todo sobrevivam ao cenário alarmante previsto pelos cientistas e que já está se confirmando, os candidatos que estão aí vão precisar repensar seus conceitos. A gente reforça aqui, o problema maior é negar que o problema existe. E por mais tosco que isso pareça, colocar a poeira para baixo do tapete é uma estratégia bastante usada no Congresso. Já piorou e pode piorar mais. Todos esses casos e discussões que a gente trouxe até agora podem passar a impressão de que os políticos negacionistas são abertamente negacionistas, como se eles admitissem que estão defendendo pseudociências. E tem uns que seguem mesmo essa linha, como lembrou Guilherme Casarões. Então, uma coisa é você falar como o López Obrador, que é um populista de esquerda no México, né, o presidente mexicano, que falava assim, basta vestir um amuletinho de Nossa Senhora que você não vai pegar a Covid. Né? Ou o Lukashenko lá da Bielorrússia falando, não, basta tomar vodka que você não vai pegar a doença. Isso é negacionismo escancarado, isso como é que fala? Superstição, é simpatia, é outra coisa. Mas o Casarões chamou a nossa atenção para um ponto óbvio e que ainda assim é ignorado.
o de que muitos candidatos negacionistas dizem defender a verdadeira ciência, entre aspas. Esse pessoal se diz injustiçado pela comunidade científica, mas precisa usar a linguagem científica para tentar passar alguma credibilidade. O que aconteceu no caso brasileiro e no caso americano foi o uso pontual, mas sistemático, de dados científicos esparsos e parciais para tentar contrapor-se à ciência mainstream no próprio campo em que a ciência estava lá discutindo a eficácia de remédio, que é o campo da narrativa científica. A gente viu muito disso na pandemia. O cara pega um dado isolado de um estudo ou recorre a pesquisas fraquinhas para defender um ponto, como o de que cloroquina funciona para Covid ou de que o aquecimento global não é uma ameaça. A gente tinha o Bolsonaro nas lives de quinta-feira lendo números sobre máscara, sobre lockdown, sobre vacina, mas como ele só dava o número, ele não contava o processo, ele não explicava a procedência do paper ou falava nada especificamente sobre os estudos. Para quem estava ouvindo, eu acho que essas pessoas estavam ali sendo seduzidas por uma narrativa que a gente chama de ciência alternativa, que vai conseguir dominar certos campos dos apoiadores do Bolsonaro, mesmo depois da tragédia de 680 mil mortos por Covid. A consequência desse movimento que o Casarões comentou é que a gente não deve esperar uma bancada anti-vacina, por exemplo. O medo, na real, é a gente eleger um número considerável de negacionistas ao ponto de eles criarem uma bancada da ciência, entre aspas, só que dessa ciência alternativa, que no final das contas é ciência suja. Ou que essa ciência alternativa acabe virando uma coisa transversal, uma forma de argumentar para passar leis e projetos absolutamente prejudiciais. Imagine um monte de Ricardo Salles defendendo boi bombeiro para conter queimadas no Pantanal e um dia um monte de Maria Emília passando projetos para oferecer remédios sem o aval da Anvisa no outro, e isso soltando uns dados mequetrefes, mas atraentes. E aí, um negacionista apoia a pauta do outro. O antivacina vota pela destruição da Amazônia. O negacionista climático vota contra a vacina. Tudo para proteger a liberdade, a família e a soberania nacional. Essas palavras-chave sem muito significado real. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é que a gente está diante de uma proliferação de mini-Bolsonaros, reproduzindo no nível estadual ou de deputado federal e etc., o mesmo conjunto de elementos que tornaram o Bolsonaro o populista mais bem-sucedido da história do Brasil recente. E tem um outro aspecto um pouco mais sinistro dessa história. O negacionismo como um movimento estruturado tem uma origem fascista, e isso não é exagero. No recém-lançado livro Negacionismo, uma construção social do fascismo no tempo presente, o historiador Michel German explica que o negacionismo ganhou força com a extrema-direita depois da Segunda Guerra Mundial. A perspectiva primeira dos negacionistas era a busca pela reabilitação da extrema-direita na arena política. Para isso, foi necessário um exercício de passar o passado a limpo. A relação entre fascismo e negacionismo é complexa, mas a verdade é que a ciência incomoda um regime ultranacionalista e autoritário, porque ela comprova, por exemplo, que não tem um povo melhor e um pior para você odiar, e a todo momento ela faz os governantes terem que repensar estratégias, especialmente aqueles planos mais populistas. Tem um texto de 2021 do historiador Jean Rouchel para o portal Deviante que é bem interessante nesse sentido. A gente separou 2 trechos aqui para você. Os nazistas do Terceiro Reich adoravam a tecnologia, mas apenas no limite da praticidade da mesma, por ser um conhecimento instrumental utilizado para algo, no caso, a morte. Mas no cerne da mentalidade fascista, há um ódio ao saber pelo saber. O fascista representa o, abre aspas, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Fecha aspas. A transitoriedade, relatividade e a parcialidade do conhecimento significam fraqueza para o fascista infantil, que necessita viver para sempre sob os cuidados do grande líder, do pai, do grande dono da verdade. E agora, o segundo trecho. O pensar sempre foi visto como símbolo de fraqueza e imobilidade, portanto, odiado em vários regimes fascistas. Para esses, a humildade e a incerteza que há na atitude do filósofo precisa ser eliminada, dando espaço às ações totalitárias. Essas sim possuem valor heróico. Não é estranho o fato de que cada vez mais as pessoas irracionais sejam aplaudidas e endeusadas. A gente não quer dizer que os negacionistas vão transformar o Brasil numa Alemanha nazista.
Até porque hoje a moda nem é mais criar um regime que acaba abertamente com a democracia, como explica o Guilherme Casarões. Tem um dado interessante dessa extrema-direita contemporânea que pelo menos o pedaço mais expressivo politicamente dessa extrema-direita convive com a democracia. Então são expressões autoritárias que topam jogar o jogo democrático, ainda que no fim das contas, às vezes busquem subverter a democracia. Mas a onda dos autocratas de hoje é ir cozinhando a democracia em fogo baixo. Você vai queimando as instituições aos poucos, até uma hora que só sobra a carcaça delas. É a Fundação Nacional do Índio que impede a demarcação de terras indígenas, o órgão de saúde que coloca antivacina para falar em audiência sobre vacinação, o Ministério do Meio Ambiente que permite grilagem, a Fundação Cultural Palmares alegando que não tem racismo no Brasil. Mas a gente pode barrar o negacionismo e as consequências mais perigosas dele, empurrando as coisas para o outro lado, segundo os nossos entrevistados. Pode ser uma ameaça, mas, de novo, ela é reversível na medida em que se todo o resto da estrutura política nacional tiver apontado para um caminho diferente, essas vozes isoladas elas vão perder potência, né? Um caminho é, de fato, eleger mais cientistas, ou gente acostumada a lidar com centros de pesquisa. Você desce a ciência, digamos assim, da Torre de Marfim, né, para ser um grupo de interesse como qualquer outro. Então eu vejo com muitos bons olhos, eu acho que isso sim tem que ser feito, porque esse lugar, né, confortável que a comunidade científica tinha até relativamente pouco tempo atrás de forma, não está mais tão confortável assim. A Letícia Cesarino, que você ouviu aí de novo, fala que essa entrada de mais representantes do campo científico pode ajudar a elevar o nível do debate de pautas que não estão tradicionalmente ligadas à ciência. A gente espera que esses políticos cientistas não se envolvam só em debates sobre verbas para universidades, e sim que eles coloquem evidências científicas nas políticas públicas de diferentes áreas. Outro caminho para evitar que o negacionismo tome conta do executivo, do legislativo e indiretamente até do judiciário é cobrar dos nossos políticos, de todos eles, que coloquem a ciência no seu dia a dia, como falou Adriano Massuda. O cientista tem que fazer ciência. A ciência que ele faz tem que estar a serviço de quem vai tomar a decisão, seja no parlamento ou seja no executivo. Então não é eleger um cientista presidente que você vai resolver a coisa. Não, é fazer com que eleja um presidente que valorize a ciência, que valorize a evidência científica, que chame os cientistas para conversar. A gente não está soltando esse episódio sobre eleições a 3 dias do primeiro turno à toa. Até porque essa ascensão do populismo e da negação da ciência deve continuar sendo pauta nos próximos anos. É só ver o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump caiu, mas sua rede de desinformação segue firme e forte e mais obscura ainda, inclusive para questionar a legitimidade do próprio sistema democrático, coisa que também tá virando moda por aqui. A nossa ideia é fazer você refletir se a ciência tá na pauta dos seus candidatos. E eu tô falando de ciência como um conjunto de ferramentas para se tomar decisões políticas fundamentadas na realidade, não importa a área. Se você é uma pessoa mais ligada à proteção dos animais, o candidato que você tá pensando em votar se apoia em dados confiáveis na hora de fazer propostas para evitar o sobreuso de cobaias em pesquisas ou para evitar o abandono de cachorros? Ou será que ele tá mais no campo do populismo, mesmo que com boas intenções? Porque assim, a antivacina Maria Emília Gadelha Serra diz defender as crianças. O Renato Meneghello, o candidato da Fosfo, afirma que vai lutar pelos pacientes com câncer. A capitã Cloroquina levanta a bandeira da saúde e do controle da pandemia. Então não faltam supostas causas nobres nos programas daqueles 53 candidatos negacionistas que a Chloé pôs numa planilha. O que falta ali é moral, senso de coletividade, noção do que é interesse público, bom senso, um pouco de semancol. E também falta muita ciência. O negacionismo, abastecido por essa estratégia da ciência alternativa, ele foi tão avassalador nesses últimos tempos, porque a gente tinha toda uma estrutura favorável a isso. Era o presidente da República, eram os ministros, eram os assessores paralelos. Cortar o negacionismo pelo topo da cadeia é importante. Bom voto no domingo, pessoal!
O Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini. E por mim, Telro Preste. Esse podcast é uma produção da Nave Reportagens, do Felipe Barbosa e do Pedro Belo. O roteiro e a produção deste episódio são da Cloé Pinheiro, do Pedro Belo, do Felipe Barbosa e do Theo. Todos nós revisamos o texto. A edição de som e as trilhas são do Felipe Barbosa. Essa versão de Cielito Lindo, que você ouve agora, é interpretada pela violonista mexicana Melissa Rueda. As vozes complementares deste episódio são do Felipe Barbosa. Nesse episódio, nós usamos trechos de áudios do UOL, do Poder 360, TV Globo, Jornal da Record, TV Câmara, DCM TV, Diário do Rio, CNN Brasil, além de áudios de materiais publicados no YouTube, Twitter e Facebook. O nosso projeto gráfico e as artes de capa dos episódios são trabalhos da dupla Mayla Tanferri e Guilherme Henrique. Para saber mais e para ter acesso ao conteúdo extra desse episódio, acesse o nosso site, que é uma criação do Estúdio Barbatana. O endereço é www.cienciasuja.com.br. Essa segunda temporada tem mais uma vez o apoio do Instituto Serra Pilheira. A gente agradece a confiança deles e também do Instituto Questão de Ciência, o nosso parceiro nos mesacasts dessa temporada. Siga o Ciência Suja nas redes sociais. É só procurar Ciência Suja no Instagram, Twitter e Facebook. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. A gente volta com o episódio final da temporada daqui 2 semanas e com o mesacast na quinta que vem. Até lá!